Olá, turma do nono ano, aqui é a tia Lívia mais uma vez com vocês. Hoje nós vamos falar sobre estrangeirismo. Ah, tia, o que é isso? Vamos lá, vamos à aula, vamos compreender melhor esse assunto, tá bom? O que é estrangeirismo? O estrangeirismo é o emprego de palavras, expressões e construções alheias ao idioma tomadas por empréstimo de outra língua. É um fenômeno linguístico orgânico, isto é, ele acontece de maneira espontânea e quando menos percebemos, estamos utilizando empréstimos linguísticos para nos referir a objetos e ideias. Estrangeirismo, empréstimos e neologismo. Em primeiro lugar, temos o estrangeirismo, que vem a ser o emprego de palavras que se originam de outras línguas estrangeiras e não possuem uma palavra correspondente a ela na nossa língua, apontada em nossas normas gramaticais como vício de linguagem e que sua pronúncia e escrita não sofre qualquer alteração. Temos exemplos recentes e antigos, como no caso, long play, close-up, stand-up, né? São palavras que são palavras estrangeiras. Ela não se origina da nossa língua, mas se origina da língua estrangeira, certo? Já o empréstimo. No segundo caso, o empréstimo, a própria nomenclatura deixa clara a função das palavras, que sofrem poucas modificações e passa a fazer parte do léxico, sendo que todas elas, hoje classificadas como empréstimos, foi um de estrangeirismo. São exemplos de empréstimos: habitat, déficit, hot dog, top model, fundal, menu, etc. Gente, como vocês observaram, o estrangeirismo ele não sofre essas modificações lexicais. São palavras que se mantêm aí, são palavras de origem estrangeira, mas se mantêm, né, com toda a sua sintaxe natural do seu país de origem, certo? Já o empréstimo, ele sofre um pouco de modificação e a gente acaba aí assimilando, a gente acaba aí fazendo pequenas modificações, certo? Para utilizar na nossa língua. No caso do neologismo, é o surgimento de palavras novas. É comum na mídia e em todos os meios de comunicação e que acaba por se tornar parte do cotidiano. É o caso de deletar, twittar, entre outros. A gente utiliza bastante, não é verdade? São palavras novas que foram surgindo e nós vamos utilizando essas palavras. Esses termos e empregos fazem parte da formação da nossa língua, que desde o início sofreu forte influência de povos como os indígenas, portugueses, holandeses, italianos, japoneses, do espanhol, do francês, línguas africanas, germânicas, entre outros, povos que por aqui passaram e deixaram suas marcas em nosso idioma, assim como também as influências culturais. Ou seja, nosso país, o Brasil, né, sofreu aí várias influências de vários povos mais diversos, certo? De acordo com o livro Estrangeirismo, Guerras em torno da língua, o autor realça a questão de uma língua única, como forma de manter o poder na mão de poucos, pois a norma culta é o domínio elitista e exclui as demais variações linguísticas. Pode estar aí a razão deste projeto equivocado. A invasão do estrangeirismo não empobrece a língua, mas sim a enriquece, pois aumenta o léxico. Temos a certeza de que o Brasil sofreu e sofre influências lexicais e influencia no léxico de outras nações por meio da música, da cultura, etc. Gente, o estrangeirismo, ele na verdade existe aí, vamos dizer assim, uma certa polêmica em cima desse assunto, né? Entre linguistas e gramáticos, né? Porque os linguistas, na sua maioria, eles são favoráveis aí ao uso dessas palavras do estrangeirismo. Já os gramáticos, eles acreditam que esse uso aí do estrangeirismo, a língua estrangeira, quando nós usamos para os gramáticos, muitos dos gramáticos, significa que estão sendo dominados por outras. Porque assim, antes, quando um país, né, dominava uma nação, dominava outras nações, outros países, normalmente eles implantavam a língua, então era uma forma de dominação ali. Eles primeiros já implantavam a língua deles no local. Um exemplo é o latim, né? No período do Império Romano, então quando eles iam invadindo certos locais, né? Certas cidades, nações, eles iam invadindo, eles iam implantando o latim. Nossa língua, ela vem aí do latim também, né? O português vem do latim. Então, assim, era uma forma de dominação. Então, para os gramáticos,
nós temos que utilizar a nossa língua sem esse uso do estrangeirismo, enquanto que o linguista não, eles acreditam que negar a nós esse uso do estrangeirismo, na verdade, seria limitar aí as pessoas aí, vamos dizer assim, as pessoas que têm menos condições financeiras, é uma forma de deixar só para a elite, tipo isso, fazer essa divisão. Então, eles já são mais favoráveis. Vamos entender um pouquinho mais. Mas antes, vamos falar aqui sobre algumas palavras que nós usamos, certo? Que sofreu alguma influência aí de palavras estrangeiras. Por exemplo, o abajur, né, veio do francês, né? O ateliê do francês, atelier, oficina de artesãos. Baguete do francês, baguete, pão francês fino e longo. Bangalô do inglês, bungalow. Eu não sei se eu estou pronunciando a palavra correta, os professores de inglês aí podem me corrigir depois, certo? É uma casa residencial com arquitetura de bangalô indiano. Basquetebol, do inglês basketball, esporte cujo objetivo é fazer com que uma bola de couro entre numa cesta. Nós percebemos aqui que nós sofremos muita influência aí dos franceses, né? Da França. Bom, eu trouxe aqui um trecho da letra de uma música. O nome é Estrangeirismo, de Carlos Silva. Vamos ler, aqui é só um trecho, certo? Gostaria que vocês depois pesquisassem essa letra dessa música e depois vocês opinassem se vocês acreditam que essa letra, ela está mais aí para o pensamento aí do que pensa, vamos dizer assim, os gramáticos ou os linguistas, certo? Lembrando que os gramáticos são contrários ao uso do estrangeirismo, já os linguistas são favoráveis, certo? Vamos lá a letra. Outro dia me convidaram para ir ao McDonald's, comemos cheeseburger. O salão estava lotado, fizemos os pedidos através de um tal de drive-thru. Os colegas, percebendo a minha irritação, disseram: se tu estiver com pressa, eles têm um sistema de delivery maravilhoso. Desacostumado com esse linguajar, chamei os cabras, vamos embora. Olha, observe, vamos embora. Ele começa a fazer uma espécie de crítica, né, a esse uso aí do estrangeiro em palavras que tem essa influência aí, que vem de origem estrangeira. E observe que no finalzinho aqui desse trecho, ele diz: desacostumado com esse linguajar, chamei os cabras, vamos embora. Bem, tipicamente bem assim nordestino, não é isso? Então é isso, gente. Eu gostaria que vocês estudassem mais sobre o assunto, pesquisassem e vocês lessem o livro da língua portuguesa no módulo 2, os exercícios páginas 45 e 46. Eu gostaria também que vocês depois falassem no grupo sobre o que vocês acharam, se vocês conhecem alguma música e quisessem colocar um trechinho no grupo aí de uma música falando sobre o estrangeirismo, vocês fiquem à vontade, tá bom?